Gente, boa noite. Antônio Carlos, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, está bem divertido isso. E obrigado a todo mundo por ter vindo. A gente tem 15 minutos, então vamos direto ao assunto. Esse é o nosso escritório, ele fica baseado em Belo Horizonte, e é uma casa dos anos 20, com um galpão no fundo. Atualmente é uma equipe de 30 pessoas, uma equipe multidisciplinar de arquitetos, designers e urbanistas. A nossa produção é bastante variada em termos de escala e tipologia, desde residências de luxo até intervenção em favelas, edifícios corporativos e master plans urbanísticos. E a gente continua entrando em concursos internacionais sempre que pode, como uma forma de investigar assuntos que não fazem parte do dia a dia do escritório, mas que acabam sendo incorporados nos projetos. De uns 10 anos para cá, a gente existe em 15 anos, mas de uns 10 anos para cá a gente tem feito muitos projetos na área esportiva, também de várias escalas, em diferentes contextos, e sempre procurando abordar cada projeto em função do contexto específico e das condições de cada lugar. Nosso projeto principal até hoje é esse complexo esportivo de Deodoro. Esse é uma imagem aérea do centro de tiro esportivo e, de certa forma, o que qualificou, junto com o nosso background, a gente a ser contratado em 2008 para desenvolver os estudos preliminares de candidatura, né? Na época o Rio estava competindo com Tóquio, Chicago e Madrid, então isso que eu vou apresentar são os projetos de Deodoro, no complexo na zona norte do Rio, e o centro de treinamento olímpico ou o Parque Olímpico na Barra da Tijuca. Eu escolhi esses dois exemplos porque são dois subúrbios, vamos dizer assim. Deodoro, um bairro de periferia, e a Barra, um bairro de condomínios fechados. Então, como se fosse uma periferia pobre e uma periferia rica, se a gente pudesse simplificar. Periferia no sentido que são áreas afastadas do centro e da zona sul do Rio. Bom, a estratégia do Comitê Olímpico, tanto para o PAN como para a Olimpíada, sempre foi de tentar espalhar os benefícios da cidade, dos jogos, aproveitar esses mega eventos para beneficiar toda a cidade, ao invés de uma área só, como está acontecendo em Londres, por exemplo, né? Que eles estão revitalizando aquela parte, a parte leste de Londres. No caso do Rio, era uma oportunidade única de atacar várias questões que de outra forma não teriam tido oportunidade de ir para frente. A gente chama de clusters, no caso o cluster Maracanã, a região central, o centro histórico do Rio, com a zona portuária, onde está o ícone do Maracanã, o Sambódromo, e o estádio João Avelange. O foco aqui é recuperação e revitalização urbana. É um projeto liderado inclusive pela prefeitura, que está há 30 anos tentando revitalizar a área portuária. No caso de Copacabana, o Rio, como a gente conhece, aquela coisa incrível da cidade espremida entre o mar e a montanha, né? Onde as possibilidades de expansão são mínimas, o foco aqui vai ser a recuperação do meio ambiente. A Barra da Tijuca já é a zona de expansão natural da cidade, principalmente depois que foram abertos os túneis e os acessos, para onde a cidade tem crescido naturalmente. É uma ocupação mais esparsa, é o paraíso dos condomínios fechados e dos shopping centers, e onde há espaço para a construção da maioria dos equipamentos novos. Deodoro, onde a gente fez os projetos para o PAN, é uma das regiões mais pobres da cidade, enfim, a periferia, como a gente conhece, onde há uma concentração enorme de jovens. Começando pelo projeto do PAN, que já é um exemplo do que esses grandes eventos esportivos podem ter de impacto e deixar de legado para a cidade depois que eles foram embora.
É sempre bom lembrar que o PAN e a Olimpíada acontecem em 2, 3 semanas e depois o circo desmonta. Então, o que fica como legado para a cidade? No caso Deodoro, a gente pode ver uma aglomeração mais informal, quase afavelada, junto de uma parte mais industrial, um bairro de classe média, e a paisagem natural exuberante do Rio, mesmo na Zona Norte, e esse enclave que é a Zona Militar, a Vila Militar, onde vocês podem ver os prédios bem organizadinhos dos batalhões. Já existia na época um centro de hipismo muito abandonado, um centro histórico, esportivo, militar, que era outra espécie de esporte. Quer dizer, eles treinavam com metralhadoras e granadas e etc. Então, não é exatamente um esporte olímpico. E o que foi previsto na época do PAN era o centro de tiro, as quadras de hóquei, o pentatlo moderno, o tiro com arco e o centro de hipismo. Uma sobrevoada bem impressionante, essa paisagem de subúrbio espalhando como se fosse um líquido, né, no pé dessas montanhas. Isso vai até perder de vista, misturado com ainda a natureza quase virgem. No caso, a gente mapeou aqui o track do cross country, que aliás é um dos esportes mais legais de ver. Então essa é uma vista do Centro Olímpico. Vocês podem ver aqui a zona militar bem organizadinha, a favela ali atrás, não sei se pode ser chamado tecnicamente de favela, mas enfim. Em um centro hoje de altíssimo nível, o projeto de Deodoro já foi planejado na época do PAN. O governo teve essa visão estratégica de planejar já esperando que o Rio fosse candidato, não que fosse ganhar, mas que fosse candidato à Olimpíada. Então ele já foi planejado de acordo com os padrões olímpicos. A única coisa que vai acontecer é essa instalação de novas arquibancadas temporárias para complementar as capacidades de público e novas baias para os cavalos. Esses estábulos são quase que hotéis 5 estrelas para os cavalos. Os cavalos que competem aqui custam $1 milhão, às vezes mais de dólares. Então, uma das preocupações também era a questão de carrapato. Toda essa área foi tratada, inclusive tem um convênio com a Universidade Federal e virou um centro de pesquisa de descarrapatização. Essa é uma foto durante a construção que a gente vê claramente a Vila Militar organizadinha, o centro de tiro lá atrás, o futuro parque de esportes radicais e o pentatlo moderno. O desafio era como integrar essas instalações com esse enclave da Vila Militar no meio e, além do mais, cortado por esse híbrido de avenida e rodovia, que é a Avenida Brasil, né? Ao mesmo tempo que é uma rodovia, é praticamente uma avenida, ela rasga dentro dos bairros, e também a linha de trem. São coisas que conectam, mas ao mesmo tempo separam. Então a ideia nossa era fazer com que a Vila Militar deixasse de ser um enclave e fosse mais permeável. Então foi criado esse bulevar, passando por baixo da Avenida Brasil, conectando com o centro de tiro e prosseguindo até o X-Park, e depois conectando também com a estação de trem, que foi revitalizada, e depois a ideia é que você possa ter acesso a essas 5, 4 instalações durante os jogos e passe o dia fora passeando, assistindo aos diversos esportes. Em termos de legado, essas instalações são todas temporárias. Isso aqui é um belíssimo campo de polo, foi usado na época do PAN para o tiro com arco. Isso aqui tudo desapareceu. Agora vai ser instalado aqui a arena do pentatlo moderno. Essa arena da fencing, que é esgrima, vai ficar como um ginásio poliesportivo para a comunidade, que já usa essa piscina, já usa as quadras de hóquei, com escolinhas para esportes, enfim. É uma forma de engajar a população jovem local também na prática de esportes, e uma forma de estimular, né, esses esportes, principalmente que são esportes olímpicos e que têm esse grande
apelo de juventude. No caso do mountain bike e o BMX e canoagem slalom, acoplados num clube que vai ficar depois para a comunidade. Então, Deodoro já é um caso de revitalização de uma área. Esse projeto do PAN, esses já são fotos da obra construída. A gente sempre procura valorizar a paisagem do Rio, que é exuberante até em regiões como a Zona Norte. Então, as instalações são perdão, bem simples, né? Os acabamentos sempre buscando um mínimo de manutenção, que é um dos grandes problemas das instalações esportivas. Então a gente adotou essa linguagem quase que espartana, né, de concreto aparente, telha, um mínimo de materiais, e materiais simples e industrializados. Aqui nesse corte, talvez essa instalação do tiro, o corte explica mais do que a planta. Há uma separação do fluxo do público no nível de cima, do fluxo dos demais credenciados e atletas, que entram direto por baixo, fluxo por cima. Então, a gente procurou sempre também ventilação cruzada, iluminação natural, minimizando o uso de ar-condicionado. Essa é uma foto do stand de tiro, do campo de prova. Essas estruturas, essa grelha, é uma estrutura de concreto revestida de madeira certificada de 2 polegadas de espessura. Existe para evitar que as balas escapem do campo de prova e os alvos lá no fundo. Na verdade, os atletas nunca erram, mas, de qualquer forma, são questões de norma de segurança. Aqui o stand de 10 metros, um dos poucos stands com ar-condicionado, tiro de ar comprimido. Essa instalação a gente fez buscando sempre tentar enquadrar a paisagem, criando transparências, usando essas áreas internas e externas. O clima do Rio permite sempre isso, esses espaços de transição. E a paisagem maravilhosa do Rio. Esse projeto ganhou o prêmio do IAKS, que é a instalação, que é o Institute of Sports Facilities e Leisure Facilities, é um instituto da Alemanha que existe há 60 anos, e ele ganhou o prêmio de melhor instalação da América Latina mês passado. Então a gente fica muito feliz de ter numa região de subúrbio da Zona Norte instalações de altíssimo nível que são elogiadas por todo mundo que compete aí. E são coisas simples, como vocês podem ver, a gente repetindo os módulos, né, as mesmas soluções de linguagem. Aqui no caso do hipismo, a paisagem é mais bucólica.